com algumas questões, porque assim, eu também tenho alguns problemas para compreender, não a necessidade, mas como que se dá, de fato, a questão da ação social na igreja. Sempre tive problema com isso, né? No sentido de que muitas das vezes ela acaba sendo realizada como uma forma de alívio de consciência, ou em outras como moeda de troca ou isca para evangelismo, que é uma coisa que sempre me incomoda, né? Então, nesse sentido, eu fico com algumas inquietações, como, por exemplo, eu começo a realizar um determinado trabalho, em algum momento a pessoa diz assim para mim, não, estou de boa, né? E aí eu paro o trabalho, porque se aquilo acaba sendo usado muitas das vezes como uma forma de atração para o evangelho, no momento que a pessoa decide que não quer aceitar, então o meu trabalho para, a necessidade do outro não precisa mais ser atendida porque ela está de boa. Então, essa é uma questão que me incomoda. Mas aí, avançando um pouquinho, se eu entendo o anúncio do evangelho, né, como uma implementação do reino, e eu sou coparticipante nesse processo, né, nesse processo redentor do homem consigo, com o próximo, com o próprio Deus, com a criação, eu não consigo ver muitos limites para a cobeligerância, né? Mas a minha pergunta é, se eu preciso ultrapassar essas barreiras que a própria religião me coloca, há algum limite? Vocês veem alguns limites para se trabalhar junto, pensando praticamente, né? Porque em algum momento aqui da discussão se passou por esse momento em que no trabalho pode ser que algo nos singularize como cristãos e há algo de que eu precise dizer e verbalizar. Eu não tenho convicção disso, tá? Não tô compartilhando disso, não estou defendendo esse ponto, mas há algo que nos singularize. Eu estou muito mais caminhando aí no Jesus, no início de Marcos, se é que é em Marcos, onde ele anunciava o evangelho antes da sua morte e ressurreição. Nunca tinha pensado nisso. Mas se há algo que nos singularize, há algo de uma missão do cristão que o torna único, então haveria algum limite, porque em determinado momento não haverá convergência na luta. Então a minha pergunta é para a gente explorar um pouquinho mais se há limites ou não para essa cobeligerância. Porque a minha questão é, enquanto houver mais defesa por essa verdade, por esse purismo, né, por esses aspectos todos que Felipe levantou, do que pela santidade, do que pela defesa da vida, do que pelo outro, eu temo que a gente possa estar beirando um fascismo cristão. Assim, né? Realmente eu temo por isso. Porque o que eu acabo vendo é que muitas das vezes nas nossas falas a gente tem um autoritarismo muito velado, a gente acaba tendo um discurso que é muito mais de medo do que a fé e a crença do outro nos ameace, nos afronte, como se nós nem tivéssemos tanta convicção assim, porque a gente temesse o tempo todo esse diálogo, né? Parece que o outro o tempo todo está me ameaçando, porque eu não posso conversar com ele, porque parece que ao me abrir a esse debate, eu estou ameaçada, eu estou vulnerável, e aí isso gera em mim uma insegurança, um discurso de medo, de terror, de afronta e muitas das vezes também de ódio. E isso é uma coisa que tem me incomodado bastante, que esse amor que a gente tanto prega, esse Jesus que se entregou ao outro, esse Jesus que a gente defende tanto, não está perpassando o nosso discurso. Isso. Acrescentando a essa fala, eu quero só ler a pergunta que eu anotei aqui já antes para fazer. Dentro dessa fala toda, qual a singularidade da missão da igreja e qual a importância dessa singularidade? Né? Tentando explicar a pergunta, se é que precisa, se, por exemplo, a luta por justiça, ela é feita tanto pela Libertas quanto pelo Viva Rio, qual é a luta que a Libertas tem que o Viva Rio não tem? E qual é a importância de se ter uma singularidade dentro disso tudo? Dentro dessa fala e dessa... Obrigado aí. Eu acho que há um limite no sentido de que o Evangelho, por mais que ele seja a encarnação,
de uma missão que diga respeito ao bem de todos e ao bem comum, a nossa compreensão do Evangelho passa, por outro lado, por uma leitura exclusivista de Jesus como o Senhor desse reino que veio para se estabelecer. Então, se há uma singularidade na missão da igreja, que a faz diferente de outras causas, ou de outras militâncias, como quiser chamar, pela justiça, pela equidade, pela bondade, etc., está no entendimento que a igreja tem de que ela faz isso para anunciar ao mundo que o Senhor da justiça, que a fonte da bondade é o Cristo, o Deus que toma forma de gente e que veio reequilibrar esse mundo que ficou desequilibrado por causa daquilo que a gente chama de queda. Então eu acho que essa é a singularidade da igreja, essa compreensão de que a razão que a mobiliza é a pessoa de Jesus, que ela tem como a verdade. O medo que a Natália mencionou, eu acho que esse medo passa pelo fato da gente ter uma preocupação, às vezes, muito maior com a nossa reputação do que com a nossa missão. Eu fico olhando para a vida de Jesus, que o Felipe falou. A gente tem uma teologia que olha para a morte e para a ressurreição, que são dois momentos essenciais, obviamente. Mas a vida de Jesus que dá sustentação a todas essas coisas. E é curioso você perceber como Jesus ele não tinha uma preocupação que a gente tem com a reputação dele. Ele era um sujeito, ele foi chamado de endemoniado. Às vezes as pessoas falam, Jesus foi chamado de glutão, de beberrão. Ele foi chamado, inclusive, de endemoniado. Mas ele vivia, ele continuava fazendo, ele estava preocupado com a missão dele. A missão dele era aquela. A reputação dele estava fora do controle dele, porque a gente não tem controle sobre a nossa reputação. Agora, a gente tem como engajar os nossos esforços para o bom cumprimento da nossa missão. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem um medo de sentar do lado da macumbeira no ônibus, como o Felipe falou, ou passar na rua tal, ou conversar com um fulano tal, porque a gente fica pensando na construção que as pessoas vão fazer, de quem a gente é e de quem a gente deixa de ser. Eu acho que a nossa missão se esvazia. Porque se a gente entendesse que o Jesus de Nazaré simplesmente foi, viveu e fez, com a compreensão que ele tinha da missão que ele tinha para cumprir, e ponto. E aí, se o sujeito quiser falar, é legal essa sua visão, então não tinha pensado não, você pensa assim, se você não quiser falar, bacana. Jesus ouvia falar, acho que você tem pacto com o demônio. Jesus não fala, não, para com isso, você vai estar no inferno agora, você quer. Ele falava, a leitura que você faz, né, camarada? Vou continuar aqui na minha missão. Então, acho que a gente precisa se preocupar mais com a nossa missão do que com a nossa reputação. Pode crer. Eu tenho medo desse discurso da singularidade da igreja parear com o discurso da representatividade exclusiva que a igreja tem do reino de Deus. E da gente confundir a singularidade de Cristo com a singularidade da igreja, do mesmo jeito que por muito tempo a gente confundiu a extensão geográfica da igreja com a extensão geográfica do reino de Deus. Ou melhor, onde a igreja chega o reino. Tenho, assim, dificuldade obesa de crer dessa maneira. Eu acho que há uma singularidade em Cristo e concordo com Desmond Tutu de que Deus não é cristão, de que ele vai demonstrando a sua singularidade de maneira incontrolável no mundo. Eu acho que a igreja, pelo Espírito, ela acaba sendo equipada da capacidade de interpretar algumas coisas, assim, com mais facilidade ou com mais rapidez. Seria a velha discussão de Paulo em Romanos, se não tem diferença nenhuma ser do povo de Deus e do povo da promessa, não. Tem, mas não tem. Então, eu acho que é isso. Não há singularidade na igreja
mas a igreja tem um privilégio de saber significar algumas coisas que acontecem no mundo como ação da generosidade de Deus. E como a gente está falando aqui, por exemplo, no termo reformado da revelação natural. A igreja significou assim, e o camarada não significa assim, mas o movimento criativo e generoso no mundo é sempre de Deus. Então eu não acho que há singularidade na igreja. Eu acho que a singularidade é de Cristo. E assim, o limite é a sacralidade da vida. Isso é complexo. Isso é profundo. E isso é, assim, meio que infinito. Entendeu? Então, eu não acho que é singularidade e não acho que é limite. O limite é a sacralidade da vida. E eu vou, por isso, ao extremo da cruz, por exemplo. E a vida é tão sagrada para mim, na história do Cristo, que eu vou à cruz por ela. E só ressuscito porque eu honrei a mesma vida antes de morrer. E ela me trouxe até a cruz. Então, eu acho que a sacralidade da vida é tudo e não há singularidade na igreja. Beleza. Infelizmente, assim, a gente é pastor, né? Vai dizer que para tudo, né? Mas eu acho que é isso. Ok. Eu queria uma opinião do Rubem, no seguinte sentido, Rubem. Você mesmo colocou, né, o seu lugar, né, da sua fala, né, como alguém que está olhando para a igreja, né, do lado de fora. E aí eu queria te perguntar o seguinte: na sua experiência, né, desse trabalho social todo, como é que você vê, assim, se existe alguma coisa que você poderia dizer assim, isso a igreja poderia resolver de uma forma singular que eu não consigo, com todo o meu aparato, né, de ação social e etc. Isso é melhor, irmãozinho, vai lá para a igreja porque lá eles vão resolver, aqui não. Então, existe alguma coisa, você consegue ver alguma singularidade no trabalho das igrejas? Eu acho que eu vou com ele, sim e não. Eu acho que a singularidade não é capturável em conceitos. Então, a linguagem ela só consegue falar do singular de uma forma poética, de uma forma expressiva, em que você quase vê. Mas no momento que você vê e tenta descrever, você já perdeu a singularidade. Porque alguém outro viu de outra maneira e percebeu de outra maneira, e você, quando essa outra pessoa fala, você reconhece que talvez poderia ter visto assim, e aí vai embora. Não é? Eu acho que a fala da singularidade, ou da missão própria, né, da diferença, eu gosto da ideia calvinista, né, que é no plano da fé. Entendeu? É mais na fé do que na teologia. Uma fé que é absurda, que é vazia, que é plena, que é um movimento que se encontra em formas que não são satisfatórias, né? Tem que ser revistas e transformadas e tal. Então, eu acho que, com certeza, uma coisa que eu sempre defendi no ambiente do Viva Rio é que ele tem que ser aberto a uma pluralidade de linguagens, de tradições, de expressões de fé. Né? Eu gosto do outro lado da história, entendeu? Eu gosto desde muito tempo eu gosto do candomblé, eu me aproximei do candomblé, não para me transformar num fiel do candomblé, mas com muita proximidade da tradição africana, do politeísmo. Eu acho que tem coisas que o politeísmo diz e expressa, não tanto do que diz, mas do que expressa, que são muito interessantes, sabe? Muito interessantes. Aí eu também gosto do catolicismo, eu gosto de Nossa Senhora. Sabe? Acho que tem alguma coisa
no manto de Nossa Senhora, que não é só virgem, é também rainha, senhora, né? É guerreira, pacificadora. É também muito difícil você capturar Nossa Senhora numa expressão, a figura materna, né? Que é anterior ao cristianismo, né? São tradições fortes, arcaicas assim, da humanidade. Então eu gosto dessa pluralidade. E no Viva Rio, como eu também já no Isé, no tempo do Isé, antes do Viva Rio, eu tinha esse gosto assim por movimentar, deixar que se movimentassem várias tradições e sempre nessa conversa de vamos tentar se entender, né? No limite, porque se não for no limite não tem conversa, aí a conversa é frouxa, né? Então não é ecumenismo. Eu não sou muito do tipo ecumênico, entendeu? Porque eu acho que o ecumenismo, no fundo, tem uma tendência de desvalorizar as diferenças, porque no fundo não é tão importante as nossas diferenças, elas são importantes, e a pergunta da singularidade é isso, há diferenças importantes. Agora, eu acho que não cabe nem ao nosso discurso, nem ao nosso entendimento, ser capaz de sintetizar essas diferenças, né? Elas são dinâmicas, aí eu me posiciono mais como antropólogo do que como teólogo, né?